O Palácio de Versalhes ergue-se como um testemunho monumental de uma era de esplendor real incomparável. Localizado a apenas 20 quilômetros a oeste de Paris, este vasto complexo foi muito mais do que uma simples residência real. Tornou-se o epicentro do poder político francês e do brilho cultural por mais de um século. Originalmente concebido como um modesto pavilhão de caça, sua transformação no magnífico palácio que hoje conhecemos foi impulsionada pela visão ambiciosa de sucessivos monarcas franceses. O próprio nome Versalhes tornou-se sinônimo de luxo, poder e da excelência máxima da arte e da arquitetura clássicas francesas. Atualmente, Versalhes é reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco, graças ao seu valor universal excepcional. Seu fascínio duradouro reside na capacidade de transportar os visitantes para outra época, tornando-o um destino essencial para compreender a rica tapeçaria da história da humanidade. A história de Versalhes tem início de forma humilde, muito antes de se tornar o símbolo cintilante da monarquia absoluta. No começo do século XVII, o local era uma área tranquila e arborizada, apreciada pela abundância de caça. O rei Luís XIII, pai do célebre Rei Sol, considerava essa região particularmente atraente para suas expedições cinegéticas. Em 1623, ordenou a construção de um simples pavilhão de caça, um modesto edifício de 2 andares, feito de tijolo e pedra. Essa estrutura inicial tinha caráter funcional, servindo principalmente para abrigar o rei e seus acompanhantes durante as caçadas. As florestas ao redor proporcionavam uma sensação de isolamento e um refúgio ideal para que Luís XIII se entregasse à sua paixão pela caça. Assim, a história inicial de Versalhes é marcada por uma evolução gradual, de um simples campo de caça a uma propriedade real, cada vez mais estabelecida. A transformação de Versalhes, de um modesto pavilhão a um palácio deslumbrante, foi fruto da visão singular do rei Luís XIV, celebrizado como o Rei Sol. Ao ascender ao trono ainda em tenra idade, Luís XIV alimentava grandes ambições, tanto para a França quanto para o fortalecimento do seu próprio poder. Buscava um cenário à altura da majestade da monarquia francesa, e as residências reais existentes em Paris revelavam-se insuficientes. Ao transferir a corte e o governo para Versalhes, o rei Luís XIV conseguiu centralizar sua autoridade e manter a aristocracia sob vigilância apertada. Versalhes tornou-se então muito mais do que uma simples morada real. Foi um instrumento de governo meticulosamente concebido, projetado para deslumbrar e dominar. Assim que Luís XIV decidiu fazer de Versalhes a sede do seu poder, teve início na década de 1660 a primeira fase da sua grandiosa expansão. O rei confiou essa tarefa monumental a uma equipa de artistas e arquitetos brilhantes, sendo Louis Levaux o arquiteto principal. A abordagem de Levaux foi engenhosa. Em vez de demolir o antigo pavilhão de caça, ele optou por envolvê-lo com novas estruturas. As fachadas acrescentadas foram projetadas segundo o estilo barroco clássico francês, caracterizado pela simetria, imponência e rica ornamentação. Os apartamentos de estado, nomeadamente o apartamento do rei e o apartamento da rainha, foram luxuosamente decorados, com cada sala dedicada a uma divindade da mitologia clássica. Esta primeira fase de ampliação, sob a direção de Levaux, estabeleceu as bases do Versalhes majestoso que conhecemos hoje. Após a morte de Louis Levaux, a visão arquitetônica de Versalhes foi levada avante por Jules Hardouin Mansart, que se tornou arquiteto-chefe em 1675. Mestre do estilo barroco francês, sob a sua direção, Versalhes atingiu a sua escala monumental e adquiriu algumas das suas características mais icônicas. Uma das obras mais celebradas de Hardouin Mansart é a Galeria dos Espelhos, ou Galerie des Glaces. Esta galeria deslumbrante, que liga o apartamento de estado do rei ao da rainha, é uma verdadeira sinfonia de luz, espaço e decoração opulenta. Hardouin Mansart também foi responsável pela construção das vastas alas norte e sul, que aumentaram significativamente a capacidade do palácio. Além disso, projetou a Capela Real, uma obra-prima da arquitetura religiosa barroca.
estilo promovido por Hardouin Mansart em Versalhes, personificava os princípios do classicismo francês: simetria, ordem e grandiosidade. Os jardins de Versalhes são tão integrais à sua identidade quanto o próprio palácio. Esta vasta paisagem foi a obra-prima de André Lenotre, o principal arquiteto paisagista de Luís XIV. Lenotre concebeu os jardins como uma extensão da grandiosidade do palácio, traduzindo em vegetação o mesmo rigor e esplendor da arquitetura. Estendendo-se para oeste, os jardins desdobram-se num panorama deslumbrante de parterres formais, topiarias esculpidas, espelhos de água e canais geométricos. O Grande Canal serve como eixo central, refletindo o céu e as fachadas douradas de Versalhes. As fontes, verdadeiras maravilhas da engenharia, foram projetadas para entreter e impressionar a corte, funcionando como espetáculos aquáticos em celebrações reais. A influência de Lenotre foi duradoura, moldando o design de jardins formais em toda a Europa. Para além do seu esplendor arquitetônico e paisagístico, o Palácio de Versalhes foi palco de eventos cruciais na história francesa e mundial. Sob o reinado de Luís XIV, tornou-se o centro indiscutível da vida política francesa, onde decisões de Estado moldavam o destino da nação. Tratados importantes foram negociados e assinados nas suas salas, e embaixadores de todos os cantos do mundo eram recebidos com cerimônias meticulosamente encenadas. Durante o conturbado reinado de Luís XVI e Maria Antonieta, Versalhes continuou a ser cenário de grandes acontecimentos, incluindo o apoio à Guerra da Independência Americana, quando personalidades como Benjamin Franklin foram recebidas na corte. Gap 2 Years. Entre os momentos mais significativos do período pré-revolucionário, destaca-se a Assembleia dos Notáveis, realizada em 1787. Foi dentro dos muros de Versalhes que se iniciaram os primeiros passos rumo à Revolução Francesa. A Revolução Francesa transformou drasticamente o destino do Palácio de Versalhes. Em outubro de 1789, uma multidão de mulheres partiu de Paris em protesto contra a escassez de pão e marchou até Versalhes, exigindo a presença da família real na capital. Sob pressão, o rei Luís XVI e Maria Antonieta foram forçados a abandonar o palácio e regressar a Paris. Com a saída da corte, Versalhes mergulhou num período de incerteza. Grande parte do seu mobiliário, obras de arte e tesouros foi retirada, vendida ou redistribuída. No entanto, ao longo do século XIX, o palácio passou por várias fases de reinvenção. O rei Luís Felipe I teve um papel decisivo na sua preservação ao transformá-lo num museu nacional dedicado a todas as glórias de França. Essa iniciativa foi crucial para a conservação de Versalhes, garantindo a continuidade do seu legado como símbolo da história e da cultura francesa. No século XXI, o Palácio de Versalhes é um dos locais históricos mais visitados do mundo. Sua designação como Patrimônio Mundial da Unesco, em 1979, reforça sua importância global. Milhões de turistas visitam anualmente a Galeria dos Espelhos e os jardins magníficos projetados por André Lenotre. Versalhes é também uma instituição cultural dinâmica, onde projetos contínuos de restauração garantem a preservação da sua integridade arquitetônica. Os visitantes têm a oportunidade de interagir com um legado vivo, onde os ecos do passado continuam a ressoar intensamente.